Tá aí o nosso Marcelo Rocha fazendo esse registro para os 200 anos de Maceió. Ganhamos duas novas estátuas, né? Graciano Ramos e Aurélio Buarque de Holanda. Olha, o que eu ouvi falar dessas pessoas, obviamente, parte da história delas, né? Aquela que foi contada aí nas escolas. Eu tenho o prazer de receber hoje um convidado aqui nos estúdios da Jovem Pan, o professor Francisco Reinaldo Amorim de Barros. Ele tem uma trajetória importante que contribuiu muito também para o Brasil e agora está contribuindo com a história de Alagoas. Isso mesmo, está deixando para nós aqui a nova edição do ABC das Alagoas. Grande obra, está aqui um dos auxiliares dele, o Jamerson Albuquerque. Olha, esse livro que vocês estão vendo aqui, ele é parte de outros dois de igual volume. Ou seja, a história de alagoanos que fizeram e fazem história estão contadas também nesses verbetes. A ideia é fantástica, também os verbetes estão na internet. O filho foi lançado aí na Bienal e ele, antes de partir para o Rio de Janeiro, fez questão de entregar, trazer aqui nos estúdios da Jovem Pan e eu só tenho a agradecer. Professor Francisco Reinaldo, não falei errado não, né? O senhor conheceu tanto Graciliano como também o Aurélio Buarque. Muito bom dia. Muito bom dia a você. Não, na verdade, eu não conheci Graciliano. O Graciliano é diferente, né? Quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, o Graciliano já estava bastante doente. Eu cheguei lá no ano em que ele faleceu. Agora, fui muito amigo de um grande amigo dele, que é o Paulo Mercadante. Paulo Mercadante. E que tinha um diário no qual eu tenho uma gana enorme de ver se consigo que a família me dê, no qual ele, com a mania de escrever todos os dias, que ele praticamente estava quase todos os dias, mas certamente todos os domingos com Graciliano, ele tem toda uma narração da vida do Graciliano, principalmente do final da vida de Graciliano. É possível que tenha um capítulo. Nós temos que fazer um esforço para resgatar estes escritos do Paulo Mercadante, que é um mineiro que, sendo colega do Ricardo Medeira, do Graciliano, o filho do Ricardo, sendo um colega de Ricardo na faculdade, ficou amigo de Graciliano e com ele estava sempre. Muito bom. Aurélio. Aurélio foi meu professor. Opa, e aí? Eu, quando estudava na Fundação Getúlio Vargas, a Fundação Getúlio Vargas era uma coisa muito especial. Começou um curso foi o primeiro curso de administração e patrocinado pela ONU. Era uma coisa muito especial realmente. Haviam duas grandes escolas o que se dizia na época, que era o Itamaraty e a Fundação Getúlio Vargas com esse curso de administração. E nas duas instituições, por acaso, Aurélio era professor. Então, eu fui aluno, desculpe, eu estou tonto. Aluno de Aurélio, veja só, Aurélio Buarque. Que legal. Aluno, e depois frequentei Aurélio, principalmente estive muito com Aurélio, principalmente na casa do Emer Vasconcelos. O Emer Vasconcelos recebia todos os sábados os alagoanos. No Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Era uma espécie de consulado de Alagoas. E depois me deu um pouco com a Dona Marina. Depois da morte do Aurélio, me dei com a Dona Marina, fui levar inclusive o livro, que ela ficou muito agradecida. Muito sem legal. Nenhuma razão para agradecer, porque a Aurélio merece muito mais do que tudo isto. Era uma outra época, era uma época que as amizades realmente perduravam, né? E os amigos tinham o prazer de receber os amigos. Hoje mandam um oi, né? Pelo WhatsApp, mandam uma curtida aí pela internet. Nessa época não, essa época valorizava-se muito esse contato, a presença das pessoas. Quem está aqui ouvindo parte dessas histórias e deve conhecer outras também, tanto que se empolgou para ser o assistente número 1, eu brinco com essa história, mas eles não têm essa função não, tá? Todo mundo é assistente na mesma proporção. Mas é que o Jamerson foi a primeira pessoa a falar comigo sobre os verbetes. E agora tenho o prazer de ver esse filho tendo nascido finalmente já na Bienal. Jamerson Albuquerque, também professor. O filho nasceu agora, é para dar ampla divulgação, é isso mesmo, Jamerson? Muito bom dia. Bom dia, Marco, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. A criança nasceu. A criança nasceu, né? E já nasceu logo em 3, né? São 3, né?
Na segunda edição do ABC das Alagoas consta com 10.377 verbetes de não alagoanos e alagoanos que fazem história, fizeram história, estão fazendo história, tanto do Brasil e fora dele. Então não para, é uma obra viva. Não, já terminou a Bienal ontem, eu e a Gisela, já estamos coletando dados para a terceira edição. Gisela Albuquerque, que é a esposa dele, né? Imagina esse casal levantando dados, né, a respeito dos alagoanos. A conversa em casa gira em torno disso. E também o Filemon Bernardes, que é outro pesquisador, que ajudou também nesse processo de levantamento. Eu queria que você falasse, James, como é que nasceu essa ideia de dar sequência a esse grande trabalho já feito pelo professor Francisco Reinaldo, que é que te atraiu? Por que você se interessou em contar essas histórias? Eu sou formado em Geografia, com pós-graduação em História, e aí já disse tudo, né? Fui professor, monitor da Escola Fernandes Lima, então parei de lecionar para me dedicar exclusivamente ao ABC das Alagoas, e não estou arrependido, né? A fonte de pesquisa, de estar sempre pesquisando, sempre buscando, né? Trazendo para o ABC pessoas alagoanos que não são reconhecidos, não são conhecidos aqui, né? Estamos em Alagoas, nós temos alagoanos até na NASA, né? Nós temos cientista biofísico, como a Lúcia Mendonça Previato, o físico Silvio Canuto, entre outros, né? O Fernando Goddard, que é um jovem que está se destacando nos Estados Unidos, com 25 anos apenas, já é doutor em matemática. 25 anos. 25 anos. Então isso aí, para orgulho, para Alagoas, é muito grande. Você imagina a Alagoas, que é o celeiro de muitos matemáticos, né? Físicos, né? A exemplo também do Manfredo Perdigão, irmão do Altenei Perdigão, que é físico. Tem vários livros adotados. O Lau, nosso museólogo do esporte, ele tem irmão que é físico? É matemático. Matemático? O Perdigão. E também de renome nacional. Renome nacional. Tem vários livros adotados nas universidades da Europa e traduzidos para o alemão, chinês e russo. Nacional e internacional, livros traduzidos, olha, sendo utilizados nas universidades fora aqui de Alagoas e, obviamente, fora do Brasil, claro. E, obviamente, saindo aqui de Alagoas. Beberam a nossa água, nasceram por aqui. Qual o sentimento, Jamerson, que nasce quando você descobre que esse estado, que às vezes, né, acaba aparecendo nacionalmente, muito em estatísticas negativas, tem tanta história positiva? É gratificante, né? Você resgatar e que o ABC ele vai perpetuar ao longo do tempo esses alagoanos que vão ficar na história, né? Tanto os conhecidos como os não conhecidos. E é um trabalho que não para, né? O ABC ele não tem fim. Porque hoje alguém nessa hora deve estar produzindo, deve estar gravando uma música, editando um livro, escrevendo uma poesia. Um artigo para uma revista científica, né? Científica, né? Então o ABC ele não para, não tem fim, interminável. Dá trabalho, mas é muito prazeroso quando você se engaja de forma positiva dentro de um trabalho desse, que tem só agradecer o apoio e o sentimento que o professor nos deu, a minha Gisele, disse, olha, tome conta da criança, e a criança nasceu. A criança nasceu. Eu acho que o James está emocionado, professor. O senhor deixou ele emocionado aí. E eu queria que o senhor comentasse com a gente exatamente por que também o senhor se interessou em, obviamente, fazer esse levantamento sobre Alagoas. O senhor teve uma passagem aqui pela Jovem Pan, contou uma história muito legal, que era uma dívida, abre aspas, que o senhor tinha com Alagoas. Eu queria que o senhor relembrasse essa história, professor. Correto, mas antes deixa eu repetir o que eu disse outro dia numa entrevista. Eu tenho uma grande dúvida. Se o Jamerson, quando casou com a dona Gisela ou casou com o ABC? Boa. De tal maneira, ele se encantou pelo trabalho. Bom, como eu disse, tinha uma dívida por não ser alagoano, por ser o único filho da família que não era alagoano. Então, comecei a recolher informações sobre Alagoas para escrever um livro. Porque eu nem sabia o que era. E acabou numa primeira edição do ABC, que agora está aumentada com esta segunda edição. Agora eu deixo para os posteriores que trabalhem. O senhor que teve uma vida dedicada também à pesquisa, né, fundamentalmente à pesquisa e ao estudo, como é que foi esse reencontro com a sua história, com as suas raízes, mesmo sem não tendo nascido aqui, como o senhor coloca, mas descobrir que Alagoas produziu personagens tão valorosos e, coincidentemente, estou vindo aqui hoje nos estúdios da Jovem Pan, no dia em que 2 deles estão sendo homenageados, tanto Graciliano, uma pessoa com quem o senhor não teve convivência, mas esteve próximo ali do período, acompanhou a produção, e o Aurélio, que foi uma pessoa de seu convívio.
Veja, como eu sempre digo, quer dizer, cada verbete que eu fui levantando, e na primeira edição eu trabalhei sozinho, cada verbete que eu fui levantando era uma alegria, era um prazer, era uma descoberta. Então, essa coisa, como eu sempre digo, não foi um trabalho, foi um prazer imenso de fazer essas coisas e de descobrir essas coisas. Agora, Marcos, eu queria te contar uma coisinha, se você me der um tempo. Fica à vontade, professor, é que o senhor manda, o senhor sabe disso, homem de Copacabana. Pode falar. Eu tive na última vez aqui, da última vez que eu estive em Maceió, né, anterior a esta, tive a oportunidade e a alegria de estar com você. Opa, legal. Voltando ao Rio de Janeiro, eu conversando com minha grande amiga, a Celina Vargas do Amaral Peixoto, eu disse: Celina, eu fiquei impressionado com o radialista que eu encontrei em Alagoas, pelo interesse que ele teve dos tempos e das coisas daquela época de Dr. Getúlio. Você realmente, nesse aspecto, é muito singular e muito especial. Ah, mas é porque o Getúlio, até hoje, né, quando o meu primeiro grande documento, depois da identidade, com a chamada, abre aspas, né, independência, foi aos 18 anos com a carteira de trabalho. E, coincidentemente, a minha tia foi quem tirou a minha carteira de trabalho. E está lá na carteira de trabalho, até hoje, né, e todo trabalhador sabe disso, ele é um homem que entrou para a história pelas ações políticas, mas principalmente pelo que diz respeito à organização social do trabalho. E essa marca no Brasil, até me arrepio, porque realmente é algo impressionante. Quer dizer, o que está lá escrito e aquela luta que foi para aquela lei, obviamente, entrar em vigor, ainda continua prevalecendo, é uma marca da história dele. Foi a partir do Getúlio, para o senhor entender, professor, que eu entendi que as ações políticas, aquelas bem tomadas, né, e aquelas boas ações, elas se perpetuam para a vida toda. A prova está aí. Getúlio se foi há quantos anos? 61. 61, quer dizer, e está lá a marca de Getúlio para a nossa vida até hoje. E na escola, eu dei sorte de ter bons professores que, quando davam aula sobre Getúlio, eles mudavam o cenário da sala de aula. Porque foi um homem que realmente marcou história, marcou época, inclusive naquele gesto, né, o último gesto da vida dele, como se fosse o Getúlio, só fez bem ao povo. O único momento que fez ruim a própria vida dele, né, naquele momento. Então, é realmente uma história que me marcou. E o senhor tendo essa convivência, conhecendo os fatos, sabendo, eu digo, vou pescar aqui mesmo, que essa história me interessa. Eu queria, professor, que o senhor colocasse para os nossos ouvintes, os ouvintes da Jovem Pan, e são muitos esses ouvintes, estão na capital, estão no interior, alguns nos trabalham, outros nos acompanhando pela internet. Hoje a gente vive a realidade da chamada ultratecnologia, né? O senhor tem um filho que trabalha com tecnologia, também fora do país. Mas, obviamente, o grau de formação dos homens da sua época, né, dos homens que fizeram a história desse Brasil, ele era diferente. Por quê? Era mais acesso à leitura, era mais dedicação dos professores, era a escola que tinha uma outra estrutura. Eu queria que o senhor desse esse depoimento também, professor Francisco. Isso é coisa para educador, então eu não gosto de me meter nessas coisas, não. Agora, eu digo o seguinte, eu me lembro muito bem quando eu era jovem aqui, que minhas irmãs estudavam uma no Santíssimos, as outras no São José, mas minha mãe fez questão absoluta de me matricular, é pena que eu não fiquei aqui, na escola modelo, que era no grupo modelo, que era uma instituição oficial de ensino e que dava o melhor ensino possível. Então, há um papel que se perdeu muito importante, no meu entender, que é a da escola pública. Agora, negócio de currículos e mudanças, e isso aí, nessas são coisas, tem as mudanças, são nuances, né, que são próprias dos tempos. Eu sei que eu sempre tive sorte, o pouco que eu sei, aprendi com meus professores. E guarda até hoje, né? E guarda até hoje quase como relíquias. Entende? Agora, não acho que o mundo é diferente.
Evidentemente que, naquele momento, o mundo era muito mais das ciências humanas. Cuidava-se muito mais, em cada família havia um poeta, obrigatoriamente. Havia escritores, havia muito interesse pela história, era um mundo mais humanístico. O mundo se transformou, transformemos-nos com ele. Pois é, a gente não tinha tanto acesso à informação, quem tinha, né, Jamerson, fazia a diferença. Hoje a gente tem acesso a tanta informação, mas lamentavelmente, de acordo com as pesquisas, a internet aponta que pelo menos entre 70% e 80% das pessoas que recorrem a ela, recorrem para assuntos banais. Ou seja, é a sexualidade exacerbada e pouco conteúdo. Isso é uma coisa decepcionante, Jamerson. Você que tem formação também de professor, pós-graduação, o perfil do aluno mudou também, né, Jamerson? E muito. Mudou. E lamentavelmente para pior, né? Você vai fazer um trabalho, um aluno vai fazer uma pesquisa, eles tiram tudo da internet, ao menos eles não leem. Não leem, né? Não leem. Tiram tudo, imprimem e mandam entrega para o professor. E às vezes um manda o link para o outro e aí sai o mesmo conteúdo, né? Conteúdo. O professor inteligente, quando olha, peraí, essa expressão eu já li, né? Porque pergunta sobre o assunto, não sabe responder. Porque eles pensam que nós somos bobos, né? Quando eu dava aula na Universidade Federal de Alagoas e tinha lá alguns trabalhos que a gente passava, eu sabia qual era a fonte que eu estava passando o trabalho, mas o direcionamento era diferente. Aí um não fazia e passava por outro. E aí você reconhece a expressão do aluno, né? Eles esquecem que quando você lê, você grava. E aí, peraí, essa expressão eu já li. Aí voltava todo o texto de... Tá vendo? Um batendo com o outro. É próprio, né? Até o erro de português, né? Ele era um tipo de pesca tão sem criatividade, né? Que eles erravam até a mesma palavra, até a mesma vírgula. Meu amigo, isso agora vai ser o seguinte. Como eu sou meio chato, você vai dar a nota do outro. Mas, professor, mas foi eu que fiz, sim, mas ele que pescou, agora ele vai dar a sua nota. E a nota que ele lhe der vai ser a nota. E aí ele ficava indignado, né? Esse cara é doido, esse cara não sei o quê, mas eu ainda fiz isso também na universidade. É uma coisa realmente lamentável. Eu queria saber, professor, ainda voltando para o ABC das Alagoas, esse trabalho com verbetes existe em outros estados brasileiros? Ou é uma coisa, eu estou querendo falar pioneira, mas quero ouvir do amigo, se o amigo tem essa referência de uma pesquisa tão elaborada quanto essa, que demorou uma série de anos, da primeira para a segunda edição, e a terceira já está a caminho, porque como o Jamerson disse, é uma obra viva, mas o senhor conhece algo parecido em outros estados? Não conheço algo assemelhado. Tem o Guaraná, que era um tabelião que havia no Rio de Janeiro, que tinha, como tabelião tinha tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro, né? Tempo e dinheiro. Escreveu um trabalho semelhante sobre os escritores de Sergipe. Os escritores, focando só os escritores. Só os escritores de Sergipe. Esse é um trabalho de 1928, se eu não me engano. Há um dicionáriozinho muito pequeno, publicado sobre o Piauí, mas também muito focado sobre os escritores. Não tem pintores, não tem artista, não tem... Não mergulha pelo mundo acadêmico. Não mergulha pelo mundo acadêmico, não mergulha nesse mundo artístico, principalmente nesse mundo dos mestres, do qual eu sou absolutamente apaixonado, mas ele, fora disso, é um trabalho de um certo pioneirismo. E o senador Sarney, que teve a oportunidade de estar aqui no lançamento da primeira edição, o senador, na apresentação que ele fez como presidente da Comissão de Publicações do Senado, ele deixa claro o seguinte, que o Senado publicou para tentar que outros estados façam algo semelhante.
Ele, inclusive, no estado dele, mesmo tendo sido presidente da República, né, ele não conseguiu que nenhum pesquisador se dedicasse tanto como o senhor se dedicou a Alagoas. E é curioso, o professor que viu o nascer político, né, de José Sarney, agora contar também com a apresentação dele para essa nova edição. Ou seja, o senhor viu personagens nascerem, surgirem, outros que já partiram, mas então o senhor entra para a história de Alagoas, cumprindo a promessa que fez para a família e, acima de tudo, com um trabalho pioneiro. Eu, todas as vezes que colocava verbetes na internet, ele aparecia como eu já tinha dito para Jamerson, sobre artista plástico, sobre a literatura, mas não tinha verbetes completo como está o que tem aqui no ABC das Alagoas. Então o senhor entra para a história e é um verbete importante contar isso como um trabalho pioneiro. E aí, Jamerson, ter feito parte de um trabalho pioneiro, aí já joga você e a Gisele e também o Filemon para a história também. Ou eu estou errado? Não, correto. Não é isso? É exatamente porque isso. Vocês entram para a história com esse trabalho. Com o apoio do Senado Federal, todo impresso pelo Senado Federal, foi lançado na Bienal do Livro e com certeza foi a maior publicação e a mais original da Bienal, né, Jamerson? Exatamente. O ABC das Alagoas foi pelo volume que é a obra, né, uma obra de referência, né? Isso como fonte de pesquisa é maravilhoso, né? A gente temos a história pontual dos 102 municípios alagoanos, instituições, associações, né? Nós temos deputados, né, desde a época do Império. Então isso é uma obra de relevância como essa, né? Foi muito sucesso na Bienal. Como é que vai ser o trabalho de distribuição? Porque vocês vão focar setores públicos, né? Que aí o professor já fez um chia agora, porque quem vai ter acesso, onde é que a gente vai poder encontrar? A biblioteca pública? A biblioteca pública tá, que eu deixei lá. Fez questão de deixar, Não, né? a biblioteca pública, Tem que ter, o né? IGAL e o arquivo público já estão lá. Já deixei lá, já deixei A missão lá. vai ser sua, Jamerson, e dos demais pesquisadores também tentar espalhar aí? Como é que vai ser agora? Não, essa missão ele não vai ter, não. Não é verdade, por uma razão muito simples, nós não temos exemplares. Esgotou na Bienal. Quer dizer que eu tenho o privilégio de estar aqui com um dos números dos 60... Esta é a minha cota. Essa é a minha cota, eu distribuí. A restante do Senado. Ô, professor, muito obrigado. Muito obrigado, então, por ter incluído aqui no roteiro. Faça um apelo ao senador Calheiros. Né? O José Renan Calheiros. Para que ele faça o Senado distribuir pelos municípios, pelas escolas do isso Estado. Isso é uma memória. Isso me daria uma alegria imensa. A versão online, fala o endereço pra gente aí, Jamerson. A versão online do ABC das Alagoas é www.abcdasalagoas.com.br. ABC... Repita. abcdasalagoas.com.br. Então é pelo menos como você pode ter acesso. Para pesquisar, vai pelo sobrenome. Sempre colocando um sobrenome. Sobrenome. Teve dúvida, joga lá, vai aparecer. Exemplo, Amaral, Peixoto, sempre sobrenome. Aí vai abrir o verbete e vai procurar a pessoa que está procurando aquele verbete, aquela palavra. Bom, eu só tenho primeiro a agradecer a presença do professor Francisco Reinaldo Amorim de Barros, que coincidentemente tem o sobrenome do meu pai, nem falei isso para o senhor da outra vez. O senhor tem o sobrenome do meu pai, o sobrenome Barros, mas obviamente entra para a história. De onde ele é? Ele é de Joaquim Gomes. Já, você me entende. Porque a combinação é Barros Correia. Aí vem daquela região de lá, mas tem Barros também. Por pouco meu nome não tinha Barros. Se é rico, não é meu parente. Se é pobre, é meu parente. Gostei. Então tá perto de ser parente. Tá perto de ser parente. E assim, eu só tenho a agradecer a sua presença, que o senhor leve para o Rio de Janeiro as boas impressões aqui do estado de Alagoas, a sensação, acima de tudo, do dever cumprido, e quem sabe a gente se encontra lá para aquele almoço que o senhor está prometendo lá em Copacabana. Um grande abraço, professor. Teria o maior prazer. Show de bola. Jamerson Albuquerque, grande figura, esposo da Gisele Albuquerque, que também ficaram noites e noites aí dentro do computador, fazendo o levantamento para esses verbetes, para entrar para a história de Alagoas e também do Brasil. Manda um abraço para o Filemon Bernardes e muito obrigado por esse presente, Jamerson. Obrigado pela oportunidade e não deixaremos de estar aqui, porque aqui também foi dado aqui no programa o pontapé inicial, porque o ABC tinha dificuldade
estar sendo divulgado. Certo. E a partir daqui, do seu programa, graças a Deus, nós encontramos de vez em quando lá na Assembleia, Aham. que abriu as portas, vários verbetes entraram em contato Surgiram. conosco, Opa, beleza. até no programa que eu vim aqui à tarde. Ouvi com o Elísio, Hora da Verdade. A Persson, uma pintura de Palmeira dos Índios, que hoje reside na Suécia. Eu vi o programa e através desse Tá programa vendo aí? da Tá Suécia, vendo aí o rádio, é o poder do rádio. Isso que me fascina, né? O rádio, esse poder do rádio. Não podíamos deixar de vir aqui agradecer e trazer para você a segunda edição da ABC das Alagoas. Não foi à toa que o professor Roquete Pinto, lá na Praia Vermelha, no Rio, ficou empolgado, né? Quando foi lançado o rádio. E ele achava que através das ondas do rádio, professor, ele ia resolver um problema grave do Brasil, que era o analfabetismo. Verdade, Não é verdade? Ele se empolgou com isso na Praia Vermelha. Pois é, grande figura. A gente se encontra no Rio, se Deus quiser. Um grande abraço. Obrigado, Jamerson. Obrigado, Francisco. Olha, essa entrevista você acompanha com exclusividade. Eu vou colocar no YouTube e também na nossa rede social, no Facebook. O filho do professor vai assistir essa entrevista em Londres. Ele que trabalha com tecnologia. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto com muito mais aqui no Super Manhã. Até já.